É consensual em Portugal o discurso de que se investiu demasiado em betão e de menos em educação. Estamos no Farol de Lagos, perto de uma cidade que também cresceu muito, como muitas outras cidades em Portugal, e que à sua volta teve uma rede de infraestruturas e de investimentos que contribuíram para nem sempre as coisas ficarem tão bem integradas quanto se desejava. A pergunta que colocamos no programa de hoje é: os dinheiros europeus ajudaram a criar aqui um problema? O betão é ou não competitivo? Portugal construiu desde 1985 mais de 2.200 km de autoestradas e espera reduzir a metade a mortalidade nas estradas até 2010. Na última década concluiu-se a Ponte Vasco da Gama, segunda ponte sobre o Rio Tejo, junto a Lisboa, e outras travessias do maior rio português a montante da capital. No Porto, 2 novas pontes rodoviárias, a do Freixo e a do Infante, e uma travessia ferroviária nasceram igualmente nos últimos 20 anos, ao mesmo tempo que a cidade teve finalmente um sistema de metro urbano. Praticamente todas as cidades tiveram novos acessos construídos para facilitar a entrada e saída das autoestradas que as circundam. É fácil reter na memória a nova ponte de Portimão ou a ponte sobre o Guadiana, junto à fronteira com Espanha, e lembrar o drama que era atravessar a Serra do Marão antes de ser construído o IP4, ou o que era a saída de Portugal por Vilar Formoso antes do IP5, agora convertido em autoestrada. As comparações estatísticas não só mostram o triplicar do número de quilómetros de autoestrada por cada 100 quilómetros de redes de estradas nacionais. O valor está já acima da média europeia. A criação de novas vias é importante para a qualidade de vida dos cidadãos, mas revelou-se decisiva para as empresas. A média de mercadorias transportadas por rodovia em Portugal é esmagadora e muito acima dos outros países europeus. Por essa razão, as autoestradas e vias rápidas são provavelmente o principal cartaz da integração europeia com que nos deparamos diariamente. Mas a rede de saneamento do país aumentou exponencialmente. As estações de tratamento de lixos acabaram, ou quase, com as centenas de lixeiras a céu aberto. O abastecimento de água é mais generalizado. Há luz e telefone em mais de 95% do território habitado. Competitividade é também betão. Quem a liderou de forma mais evidente, o Estado Central ou as autarquias? Quanto do dinheiro europeu contribuiu para esta mudança? Sem estes fundos, isto teria sido feito? E o que falta fazer? Como pode o novo quadro comunitário de apoio investir ainda em betão inteligente? Governos e autarquias fizeram o que puderam ao longo destes anos para dotar o país de uma rede de autoestradas, saneamento básico, escolas, hospitais e até centros culturais. Espalhá-los pelo país e dotar de uma infraestrutura que ao fim e ao cabo não existia. Quisemos então perguntar a alguns destes protagonistas o que pensam dessas decisões. Naquele tempo, e estamos a falar de não há muito, há 2 décadas, há 20 anos, a nossa carência de infraestruturas era gritante, mas gritante. Eu acho que as pessoas hoje, mesmo aqueles que já eram conscientes nessa altura, já não se lembram bem do que eram as nossas dificuldades de assumir. O que é que eu falo de infraestruturas? Falo sobretudo de infraestruturas de transporte, a ligação entre cidades, entre o interior e o litoral, do norte a sul, era uma carência muito grande e que tinha como origem, como raiz, o facto de não se ter feito grandes investimentos em obras públicas durante muitas décadas. Qualquer economia precisa de comunicar facilmente no seu espaço geográfico, internamente e com o seu espaço exterior. E, portanto, considero que não é correto dizer que os investimentos que foram feitos, sobretudo na década chamada década cavaquista, mas também depois em posteriores governos, as apostas que foram feitas na construção de vias rodoviárias, desde autoestradas até, enfim, estradas complementares, que tenha sido uma má aposta. Pelo contrário, acho que isso foi essencial para, por um lado, tornar mais pequeno, mais fluido, mais rápido o mercado interno. Por outro lado, para haver uma comunicação com o exterior que não existia de todo anteriormente. Foi por isso necessário fazer uma política de investimento muito decidida, atacar o problema para o resolver, não simplesmente para dizer que se ia atacando, e encontrar a solução para ele. Eu julgo que foi bem conseguida essa política e eu pergunto-me também se as pessoas concebiam uma situação
em que Portugal não tivesse tido essas infraestruturas. O que é que seria do país se não houvesse a autoestrada Lisboa-Porto, ou se houvesse a Ponte Vasco da Gama, ou se não houvesse o aeroporto da Portela, que agora já está saturado novamente, mas que tivesse funcionado durante estes anos todos, que foi ampliado. Vou dizer que tudo é negativo, não tenho esse retrato catastrofista. Portugal deu saltos importantes de desenvolvimento e hoje, por exemplo, apresenta aqui e acolá vantagens comparativas decorrente de um conjunto de investimentos que se fizeram, mas também houve um desbaratar de recursos excessivo. E também é verdade que às vezes a abundância não é o melhor conselheiro. Às vezes, quando se é obrigado a fazer mais com menos dinheiro, o apelo à criatividade, ao rigor de gestão, são muito superiores. Veja, por exemplo, o que aconteceu na última década com os países que saíram da esfera de influência da União Soviética. Ainda sem grandes ajudas, embora tivessem tido algumas ajudas numa lógica de cooperação bilateral com vários Estados, até com a própria União Europeia, mas sem uma ajuda de peso. Neste quadro comunitário é que vai aparecer uma ajuda poderosa ao desenvolvimento desses Estados. A verdade é que eles em 10 anos, em termos relativos, se calhar evoluíram mais do que nós evoluímos nos 20 e tal anos de fundos comunitários. Em termos de apoio, o apoio era significativo, mas, a meu ver, a grande mudança que os fundos estruturais trouxeram foi uma maneira diferente de fazer os projetos e a alteração das prioridades em termos da hierarquia nacional. A maneira de fazer as coisas, por exemplo, nós estávamos muito habituados a não prestar contas por nada. As estradas passavam por onde tinham de passar, atravessavam zonas protegidas, atravessavam ecossistemas relevantes, enfim, não havia essa sensibilidade. E tinha também muito, em Portugal tinha-se muito aquela percepção de que não podíamos tratar de ambiente antes, ou até de outras dimensões, eu falo, por exemplo, de formação profissional, antes de entrarmos numa estratégia de desenvolvimento. Os fundos europeus, quando chegaram a Portugal a partir do final dos anos 80, portanto o primeiro quadro comunitário e o segundo quadro comunitário, acabaram por ser muito importantes porque permitiram modernizar o país, mas efetivamente não houve cautelas às condições ambientais das grandes obras que se fizeram. E, portanto, nós acabamos por ter, posteriormente, efeitos perversos gravíssimos ao nível do ordenamento do território e da paisagem do ambiente. Porque, justamente, as obras foram feitas e não houve, por um lado, fiscalização sobre a aplicação dos fundos, temos situações em que houve autêntico desperdício de fundos europeus porque não havia fiscalização nem controle. O betão é quase como a têxtil, nós não temos demasiada têxtil, temos pouca quantidade do resto e, portanto, o betão que nós temos, ainda bem que o temos. Em 1988, o PIB por habitante em Portugal era de 56,5% da média comunitária. No final do primeiro período de fundos estruturais, entre 1989 e 1993, esse valor passou para 67%. Um estudo realizado sobre os efeitos das políticas estruturais revelou que o impacto do dinheiro de Bruxelas acrescentou entre 0,5% e 1% à taxa de crescimento do PIB entre 1989 e 1994. Pode atribuir-se aos fundos estruturais cerca de 40% da convergência do PIB português com a média da União Europeia neste período. A seguir, um pacote de ajudas de Bruxelas, adicionado ao investimento público e privado, permitiu mais 5 mil milhões de contos, ou seja, 100 mil milhões de euros em projetos de mudança do perfil do país. Este montante repartiu-se por 3 grandes fontes de financiamento. Investimento público nacional, 1.374,5 milhões de contos. Investimento privado, 1.151,8 milhões de contos. O financiamento comunitário, 3.115,3 milhões de contos. Total do quadro comunitário de apoio, 5.641,6 milhões de contos. Os números assinalam para o Fundo de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão a fatia de leão dos apoios, o que tornou possível muitas das chamadas obras públicas betão, em continuação com os incentivos anteriores. O terceiro pacote de ajudas de Bruxelas teve valores mais baixos, mas ainda assim de grande alcance nas ajudas a Portugal, 40.120 milhões de euros, distribuídos entre 2000 e 2006.
A parte nacional somou 12.020 milhões de euros, enquanto o investimento privado ultrapassou os 7.500 milhões de euros. A União Europeia comparticipou com a outra metade, 20.530 milhões de euros. A estes valores há a somar 3.200 milhões de euros de apoios do Fundo de Coesão. Para se perceber as mudanças face à política do botão, o novo quadro de referência estratégico nacional, em vigor entre 2007 e 2013, distribui o dinheiro dos apoios comunitários desta forma. Dos cerca de 21.500 milhões de euros concedidos a Portugal, 11.900 milhões destinam-se ao Fundo de Desenvolvimento Regional, mas o Fundo Social Europeu obtém 6.500 milhões, enquanto o Fundo de Coesão atinge os 3.000 milhões de euros. Ou seja, não vai desaparecer a política do botão, mas terá muito menos margem de crescimento. Apesar de ser uma boa notícia, não deixa de trazer à memória os erros do dinheiro mal gerido, sobretudo no Fundo Social Europeu na década de 80. Portugal, durante muitos anos, prevaleceu e ainda prevalece atualmente, em meu entender, em muitos setores. As pessoas gostam muito da obra pública. Gostam de adjudicar a obra pública. É a natureza humana. E é claro, perante este grande ritmo e esta pressão de resolver os problemas, as pessoas tiveram noção de que havia a tal política do botão, quer dizer, isto é botão a mais, porque é por todos os lados. Mas eu julgo que não houve um grama de botão que se depositasse numa obra que não fosse inteiramente necessário. Na verdade, do conjunto geral das obras públicas feitas nesse período, e eu fiz essas contas na altura própria, o apoio comunitário não chegou a 10%. De que 90% foram mesmo os portugueses que pagaram. A gente tem que ter essa noção, porque temos muito também, às vezes, o costume de nos rebaixarmos um pouco e dizer, não, isto foi feito tudo porque pagou a União Europeia. Não é verdade? Os portugueses pagaram tudo, pagaram 90% menos das obras. Ora, para isto era preciso muito dinheiro. E o dinheiro gerado nas próprias autarquias e transferido ao Orçamento do Estado era manifestamente insuficiente. Ora, com os quadros comunitários de apoio, com os dinheiros da comunidade, o primeiro quadro, o segundo e o terceiro, tivemos instrumentos de gestão e, sobretudo, meios financeiros capazes de, não podendo dizer que eram suficientes, deram um contributo muito importante, mesmo muito importante. Eu acho que sem essa grande decisão política da entrada de Portugal na União Europeia e os consequentes quadros comunitários, nós ainda hoje respirávamos sinais de atraso muito evidentes, mas mesmo muito evidentes, em todas as terras de Portugal relativamente àquilo que acontece nos parceiros da Europa. Houve muito botão cultural. Como lhe digo, os museus, todos os museus portugueses, conforme as suas necessidades, tiveram maior ou menor intervenção. O património construído, portanto, os grandes monumentos, e o próprio Centro Cultural de Belém, que é um monumento recente, e quero-lhe referir ainda uma coisa que talvez as pessoas se esqueçam, que há fundos estruturais para o turismo, e esses fundos estruturais para o turismo tiveram um papel importantíssimo na recuperação das casas antigas, normalmente nas mãos de famílias e às vezes de muitos herdeiros, que não tinham capacidade de fazer grandes obras, porque um telhado num desses solares lá do Minho custa muito dinheiro. E, por outro lado, esses fundos obrigaram, de certa forma, as pessoas a abrir as suas portas e a receber visitantes. Hoje já se fala com desprezo da política do botão. Ora, quando é que eu, antes disto, quando tinha 20 anos, 25, 30 anos, pensaria alguma vez chegar a este apuro, a esta fase, das pessoas dizerem, já temos, chega botão, já temos mais. Isto numa altura em que para ir de Lisboa, sei lá, a Chaves, que tantas vezes, demorava 7 horas. Uma das obras que alterou para sempre a vida de uma cidade foi a do metro do Porto. 2,4 mil milhões de euros depois do arranque das obras, o impacto na vida da segunda maior área metropolitana do país está à vista. 60 km de linha, dos quais apenas 6,3 km em túnel, 94% de regularidade na operação diária e uma média de 28 km por hora na circulação das composições. A comparticipação comunitária e os empréstimos do Banco Europeu de Investimentos foram essenciais na concretização do projeto. Para alguns é um metro, para outros praticamente apenas um elétrico de superfície, mas é sobretudo um bom exemplo de gestão face à dimensão da obra concretizada e ao baixo custo por quilómetro. O método Porto nasceu numa ideia que foi gerada num debate em que eu participei com o Presidente da Câmara do Porto antigo, Fernando Gomes,
com 2 técnicos ou 3 técnicos do GEP, do Gabinete de Estudos de Plano do Porto, e portanto depois juntou-se este grupo também o falecido Presidente da Câmara da Maia, Vieira Carvalho. Ninguém acreditava, tivemos muitas reações negativas dos próprios governos, até que à medida que a ideia se foi solidificando, que os setores mais dinâmicos da área metropolitana do Porto foram captando essa ideia, foram apropriando essa ideia, foi um instante que ela se espalhasse junto da população, junto do cidadão metropolitano, e ganhamos essa aposta. Acho que a chamada política do Tão foi uma política inteligente na altura, não tive a responsabilidade, como calcula, por selecioná-la, foi uma política inteligente, uma política absolutamente necessária. Qualquer pessoa que lá estivesse naquela altura teria pensado da mesma maneira e, na minha opinião também, uma política bem conseguida, o que também não é muito comum em Portugal. No que diz respeito ao Betão, eu acho que nós ficamos com muitos problemas resolvidos. O que nós não podemos é atribuir ao Betão funções que ele não pode ter. O Betão é uma condição necessária para o desenvolvimento. Ninguém se vai localizar no interior se não tiver uma estrada. Ninguém vai conseguir fazer uma empresa num sítio onde não há água. Ninguém vai querer viver num sítio onde não haja boa qualidade ambiental. Mas depois é preciso haver algo mais que leve todos estes agentes a agirem. E, portanto, isso é aquilo que está nas nossas mãos. Hoje damos por barato que estas coisas sempre existiram. E eu lembro que na altura disse uma coisa, quando foi a inauguração da Ponte Vasco da Gama, ou a assinatura de contrato da Ponte Vasco da Gama, eu lembro de ter dito uma coisa que é verdade, e que ainda bem que é assim. As gerações futuras, portanto as gerações atuais, quando olham para aquela Ponte Vasco da Gama, olham para uma ponte que sempre esteve ali, para eles. Não sabem o que isto era sem a ponte, não sabem o que era a dificuldade para resolver um problema de transporte aqui na área de Lisboa, nem sabem a dificuldade que houve para a construir. E eu acho que quando o país chega a esse estado, dizer que as coisas sempre estiveram ali, é um país que já tem menos problemas do que um país em que sonha em resolver determinados problemas que não tem resolvido. Boa noite. Já se passa para a outra margem através da Ponte Vasco da Gama. Centenas de automobilistas já fizeram a nova travessia do Tejo e a procura foi tanta neste dia de inauguração que o trânsito ficou congestionado nos acessos à ponte. Nas portagens de Alcochete, ninguém paga até terça-feira. E lá que está a repórter Elsa Marujo. Elsa, muito boa tarde. Como está o trânsito por aí? Bom, neste momento o trânsito está muito complicado, há extensas filas de trânsito compactas nos acessos aqui à nova ponte, a Praça das Portagens, penso que é possível vermos pelas imagens, neste momento o trânsito está completamente parado, a fila neste momento aqui na margem sul atinge os 4 km, depois já sob o tabuleiro da ponte o trânsito vai abrandando e já depois na entrada para Sacavém uma nova fila de 5 km. Em 1991, o governo português decide construir a segunda travessia sobre o Rio Tejo. A construção começa em 1995, a tempo de inaugurar para a Expo 98. Custou quase 900 milhões de euros e esteve envolta em polémicas ambientais e de segurança. 10 anos depois, recordam-se algumas histórias da construção da maior ponte da Europa. Aqui por cima destas estacas é que vai levar o tal maciço de encabeçamento, os tais caixotões, que se vê um pouco ainda ali, e depois por cima disto é que leva o pilar. Isto foi um aterro feito com areia dragada do Tejo e colocada aqui para podermos trabalhar cerca de 2 metros acima do nível freático do Rio Tejo. O Rio Tejo, onde a Ponte Vasco da Gama se estende por 10 km. Paulo Belo e José Maria das Neves relembram uma das mais emblemáticas obras do nosso país. Eles participaram na construção da 4ª maior ponte do mundo. É um bocadinho de nós que está aqui, não é? Sem dúvida, há aqui muito esforço, muitas alegrias, decepções também.
e vitórias sobre elas, também sobre essas tensões depois. Lembro-me das grandes noitadas e as vezes que me tive levantado da cama para vir meter as armaduras e betonar. Porque quando as coisas corriam menos bem, ou um colega tinha uma dificuldade em qualquer coisa, tinha que ser eu ou o diretor de obra a salvar o poleiro, como costuma dizer. E eu tive, por exemplo, dentro de uma estaca a 17 metros de profundidade, tínhamos algumas dúvidas na ligação de um botão com o outro e pronto, e fui lá dentro com outra pessoa, fomos ver. Paulo Belo, responsável pela coordenação da obra das fundações do Viaduto Central, e José Maria, encarregado da geotecnia no viaduto da Margem Sul. Os primeiros passos da ponte foram dados com a sua ajuda. Iniciámos o trabalho em dezembro de 94 com os ensaios de carga. Um mês antes só tínhamos aqui 1 ou 2 botes de borracha para ir ao local e em dezembro já tínhamos equipamento da Holanda e da Itália que executou, portanto, os tais ensaios. A concepção e construção do projeto foi levada a cabo por um grupo central, um consórcio que envolveu empresas portuguesas, francesas e inglesas. Os franceses da Campeão Bernardo estudaram a ponte principal porque tinham mais experiência em pontes atirantadas e depois o viaduto central para os ingleses que tinham mais experiência nos sistemas de pré-fabricação. A parte portuguesa da Salmag, do Viaduto Sul, e a parte portuguesa eram métodos mais tradicionais, por essa razão ficaram com os portugueses. Num universo de 3.300 trabalhadores das mais diversas nacionalidades europeias, o projeto, além de ser uma das maiores obras da engenharia civil portuguesa do século XX, foi também um projeto de intercâmbio cultural que abriu portas à troca de ideias e a um choque entre as diferentes culturas de trabalho. Os ingleses passavam o tempo todo com a chávena de chá na mão, começavam a trabalhar muito cedo, antes de todos, 7h30 já estavam a trabalhar, não almoçavam, comiam uma sandes e pouco mais, enquanto trabalhavam, mas às 4h já estavam, 4h30 já não estava nenhum inglês no escritório. Os brasileiros, enfim, um pouco como nós, tomavam lá muitas vezes o seu cafezinho, falavam, eu não estou a dizer que não fossem bons profissionais de forma alguma, tinham hábitos diferentes, assim como os portugueses também, nós tínhamos que almoçar. Eu acho que talvez aqueles que mais trabalhavam eram os franceses. Em termos individuais, nós nem somos inferiores a eles. Agora, enquanto organização, enquanto forma de nos relacionarmos, essa é que é, sem dúvida, a grande diferença. Novas vias, novas infraestruturas, no fundo, um modelo novo de cidades e de vida que o Botão ajudou a construir. Ao contrário do Fundo Social Europeu e do dinheiro da formação profissional, que acabou por desaparecer sem que se saiba muito bem como nem porquê. É esta a diferença do Botão. Está feito e agora vamos viver com ele. Eu acho que há um esforço para se gastar bem e, sobretudo, para se gastar de uma forma adequada, isto é, escolher bem as prioridades. Mas, para ser sério, eu não posso dizer que não se cometeram erros. Eu acho que se cometeram muitos erros. E eu acho que aqui ou ali se gastou mal. Eu acho que houve também aqui ou ali situações até de abuso. Quando eu dirigi o Instituto dos Museus, apareciam projetos de centros culturais pelo país. Eu achei sempre que havia centros culturais a mais, costumava dizer, tanta caminhonete e onde está a areia. E exatamente nesse sentido, eu perguntava sempre aos senhores presidentes das câmaras, muito bem, vamos construir o centro cultural. E quais são os meios que os senhores têm? Pessoas, verbas para manutenção e projetos para dar vida ao centro cultural. Não é para terem um centro cultural fechado à chave.
também muitas vezes assistimos, eu tenho que dizer, muitas autarquias a aprovarem projetos, por exemplo, construindo pavilhões multiusos em 3, 4, 5, 6, 7, 8 autarquias simultaneamente, ou construindo equipamentos para a cultura a meio dos metros uns dos outros, isto é, transformando cada município numa ilha relativamente à envolvente. Houve uma lógica de vamos aproveitar que há aqui dinheiro, vamos construir aqui a piscina, o pavilhão, e muito na base de algum compadrio político-partidário. Há simetrias muito grandes do ponto de vista dos apoios que foram dirigidos num determinado sentido para umas autarquias, para outras, em detrimento de algumas que às vezes até eram mais performantes do ponto de vista de utilização de recursos. Em termos de garantir um desenvolvimento global mais equilibrado do país, ficamos aquém daquilo que devíamos ter conseguido, na minha opinião. Se estiver a pensar em termos de bem-estar, qualidade de vida, acesso a equipamentos e acesso a serviços mínimos, eu acho que o país fez um progresso grande. Isto não é, a meu ver, coesão, é atingirmos os mínimos. O quadro de referência estratégico nacional para 2007-2013 tem outras prioridades, como já vimos. O objetivo de reforçar as dotações destinadas à qualificação dos recursos humanos fica notório quando se verifica que o Fundo Social Europeu passa a representar 35,3% das dotações atribuídas a Portugal, mais 10% que no quadro comunitário de apoio anterior. A questão da formação na aplicação dos fundos europeus é fundamental e não podemos perder esta corrida, como já perdemos no primeiro quadro comunitário, que foi um escândalo, não é? Foi um escândalo mesmo, portanto, o desperdício total e mesmo escândalo ao nível da corrupção e da vigarice, não é? Portanto, isso já se sabe, não se avaliou como deve de ser, mas isso já é um facto assumido, não é? Portanto, este novo quadro, portanto, este CREN, o tal quadro de referência, que agora é digamos, quase uma última oportunidade que nós temos, um dos fatores essenciais, até do ponto de vista ambiental, é o investimento naquilo que se chama a sustentabilidade social do desenvolvimento. Acho que a percentagem de benefício que resultou para a economia portuguesa do investimento nesta área ou noutras áreas, este claramente foi daqueles que teve uma taxa de eficácia mais elevada. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que foi feito, por exemplo, em formação profissional foi de longe, como é evidente, teve uma perda muito maior do que os investimentos aqui. Noutras áreas, eventualmente, também isso aconteceu e este, do meu ponto de vista, tendo havido perdas, certamente, erros que terão sido cometidas, mas no essencial acho que a taxa de eficácia dos fundos que foram aplicados na construção de infraestruturas rodoviárias foi altíssima. O novo quadro de referência estratégico para Portugal vai à procura de fomentar um novo posicionamento para o país. Educação, ambiente, inovação e competitividade são mais difíceis de conseguir do que fazer projetos de engenharia e cobri-los com betão. Mas teria sido possível iniciar mais cedo uma fase de investimento em fatores de competitividade? Não se aproveitaram os recursos da União Europeia, por exemplo, para valorizar e modernizar toda a rede de equipamentos escolares do ensino básico e do ensino secundário. É uma aposta que vai começar agora, tarde. Teria sido, por exemplo, prioritária essa área em detrimento dos tais centros sociais em excesso, das tais piscinas em excesso. Temos uma costa de mar tão grande, as piscinas às vezes em cima do mar. Não houve em Portugal uma opção dizendo deixa-se a educação para trás porque agora há infraestruturas. Não, apostou-se as duas coisas ao mesmo tempo, talvez uma com mais sucesso que outra, mas a aposta foi feita da mesma maneira. Isto é, os recursos aplicados foram também muito vultuosos na educação. Se me perguntarem a mim agora em termos teóricos, deve-se começar pela educação ou pelo betão, eu julgo que a ideal é começar pelos dois, porque eu não vejo que a educação funcione muito bem, ou pelo menos tenha os resultados que esperam, a não ser, evidentemente, ao nível social e cultural, isso será com certeza, mas no aspecto económico, sem haver as infraestruturas absolutamente necessárias. Por outro lado, as infraestruturas postas a funcionar sem ter uma base, aquilo que se costuma dizer, um apoio da capacidade das pessoas e, portanto, da sua qualificação, naturalmente também não serviram para nada. Acho que tivemos uma fase de demasiado betão em Portugal. Houve ali uma fase da década de 80, segunda metade da década de 80 até
o início da década 90, apostou-se demasiadamente no asfalto e no betão. Eu sempre disse que não há projeto de desenvolvimento em qualquer comunidade que não tenha uma aposta muito forte, mas mesmo muito forte, nas ações imateriais. Nenhuma autarquia consegue ter êxito se não tiverem uma aposta rigorosa em políticas de cultura, de ocupação de tempos livres, uma aposta no desporto, uma aposta na qualificação das pessoas. É absolutamente decisivo, sempre tive esta ideia, e quem apostou desta forma no início do exercício do poder local ganhou a aposta. Não gosto de dizer isto, ou não posso dizer isto, mas teria quase a convicção que se voltasse para trás 20 anos e tivesse de abordar as mesmas questões e o país como encontrei nesta área, como encontrei, que eu provavelmente teria procedido rigorosamente da mesma maneira, talvez até com mais determinação, exceto na questão das reportagens da Ponte 25 de Abril, que não tinha feito o mesmo que fiz, isso não tinha feito, porque acho que fiz a coisa um bocadinho precipitadamente e foi essa a origem dos maus todos, embora também dizer que não devo ter feito uma grande asneira, porque a partir daí já houve 10 ministros das obras, mas ninguém alterou, aquilo tudo manteve como estava, portanto não estava tão mal como isso. Agora, de facto, a abordagem que fiz do problema foi um bocado, digo dizer, surpreendente, repentina, precipitada. Isso naturalmente aprenderia essa lição, mas do mais, a única coisa que teria feito diferente era talvez ainda acelerar mais. A autoestrada Lisboa-Porto demorou cerca de 30 anos a ficar completa. Foi inaugurada em 1991, no último mandato de Cavaco Silva, como primeiro-ministro de Portugal. Para os socialistas, as autoestradas eram a grande opção do antigo primeiro-ministro, mas hoje ninguém trocaria as 2 a 3 faixas de circulação pela perigosa e movimentada Estrada Nacional. Nem mesmo Manuel Silva, condutor do Expresso Braga-Lisboa há 2 décadas. "20 anos sentado ao volante de um autocarro, 20 anos a fazer diariamente o mesmo trajeto Braga-Porto-Lisboa. Manuel Silva conhece este caminho de cor. Caminhões e autocarros, colegas, passámos aí todos os dias ou encontrámos-nos nos terminais ou motoristas que já trabalharam aqui ou assim. E todos os dias nos cumprimentámos aí. Até 1991, o percurso deste autocarro era mais longo e mais arriscado. Demorávamos pouco mais que nesta altura, porque também se podia andar, não havia o controle de velocidade. Nessa altura podia-se andar. Eram piores as estradas, mas andava-se mais. Agora são melhores as estradas, mas tem que se andar menos, é o caso de agora. A assistência nas nacionais era difícil, por exemplo, de noite passava 6 zonas, aí, por exemplo, estou a falar quando andava nos caminhões, aí para o Alentejo não se via nada nem ninguém. A pessoa ou se desenrascava com os seus próprios meios ou então não tinha hipóteses, tinha que esperar para que fosse dia ou alguém que o ajudasse. Agora aqui não, pelo menos já há sempre a brisa para um lado e para o outro, já a pessoa está melhor nisso. A União Europeia tem apostado na legislação no âmbito da segurança rodoviária dos Estados-membros. Em geral, as novas medidas de segurança são bem aceites, mas para Manuel, algumas pecam por excesso, como é o caso da velocidade máxima permitida aos pesados de passageiros, 100 km por hora. É pouco, isto devia ser 110, como era aqui há uns anos atrás. Havia uma tolerância de 10 km. E de antes fazia-se isto, tínhamos uma tolerância de 10 km, mas a partir de uma certa altura pensaram em cortar e pronto. Isto também não anda, mas lá está, se fosse permitido os limitadores já vinham a dar mais velocidade. Aceita. É meu colega, é de lá de Lisboa. Ele passa por mim outra vez, ali em Pombal. A partir de 2005, os limitadores de velocidade passaram a contemplar todos os veículos comerciais com mais de 8 lugares. E um ano depois, o tacógrafo digital tornou-se obrigatório para todos os veículos novos.
Através deste aparelho, a velocidade do autocarro é registada num disco de papel. Isto é que nos marca as paragens, a que velocidade andamos, a que horas saímos, a que horas chegamos. E este gráfico é que nos marca a velocidade, este aqui. Por acaso este já está a ultrapassar um bocadinho, já vou aqui nos 105. Isto aqui já dava direito à multa. Manuel faz cerca de 720 km diários entre Braga, Porto e Lisboa. Apesar de tudo, uma distância menor da que separa este condutor dos seus destinos de sonho. Por exemplo, a República Dominicana, a Cuba, agora de autocarro, não se pode ir de autocarro lá. Mudar de rota não está nas previsões de Manuel Silva. Nos últimos 20 anos, as mudanças causadas pela Europa comunitária não são todas tão positivas como as estradas. Qualquer pessoa a trabalhar a dias, uma senhora ou assim, ganha tanto ou mais que nós no ordenado básico. Toda a gente sabe, ou melhor, para quem não sabe, o ordenado base de motorista é 570 euros. Portanto, não é ordenado. Estávamos a falar há bocado em termos de estradas, sim, isso está bom. Posso dizer que está bom. Agora nisso não. Houve coisas boas e más neste processo, vamos agora às más. Muitos milhões de euros recebidos, mais de 20 anos, e temos situações como a do Porto e da sua vizinha Matosinhos, cujas praias estão frequentemente interditas a banhos por poluição. Há muito pouco de Europa nesta situação. Ainda não é uma praia exemplar, mas já não é possível comparar a praia que temos hoje com a que tínhamos há 10 e muito menos é possível comparar com a que tínhamos há 20 anos. Agora, cá está o grau de insatisfação permanente da minha parte. Ainda não é uma praia exemplar. Eu diria sou até mais arrojado. Está muito longe de ser uma praia exemplar. Já não é admissível que venha aí mais um quadro comunitário de apoio que não ponha os nossos rios e as nossas águas superficiais e subterrâneas saudáveis. E portanto, é preciso haver também, mais uma vez, controle de fiscalização, mas adequação técnica dos projetos que se comprarem e que se implementarem no terreno, e é preciso que definitivamente se resolva todo esse problema da ligação, seja das indústrias, seja da parte urbana, ao sistema de esgotos e de saneamento básico. Quando Portugal aderiu à União Europeia, os números globais de saneamento eram dramáticos. Recuando apenas há 15 anos, detectava-se uma taxa de tratamento de águas residuais de apenas 34%. Hoje, esta subiu para 60%, mas o objetivo traçado junto de Bruxelas até 2013 é o de se atingir os 90%. O sistema de abastecimento público de água já cobre atualmente os 92%. A percentagem da população servida por recolha de resíduos sólidos urbanos está próxima de atingir a meta dos 98%, definida pelo terceiro quadro comunitário de apoio, embora apenas 25% sejam reciclados. Mas há já uma meta atingida a 100%, a da recolha e tratamento dos resíduos hospitalares. O saneamento básico, infelizmente, ainda em uma parte substancial do território, até aqui às portas da área metropolitana do Porto, ainda é uma prioridade. Agora, acho que as prioridades das autarquias não passam por estar a olhar para fundos comunitários. Não são os fundos comunitários, nomeadamente com a lógica que eu espero que venha a ser rigorosa e diferente deste quadro comunitário de apoio, que vai resolver o problema da requalificação das nossas cidades e da melhoria da sua qualidade de vida. O facto de haver, com certeza, um abrandamento da subsidiação de fundos comunitários no futuro não significa nem implica obrigatoriamente uma incapacidade financeira da nossa parte para fazer as infraestruturas que precisamos. Quer dizer, vamos ser capazes na mesma de fazer essas infraestruturas, mesmo que tenhamos os fundos mais reduzidos, embora naturalmente gostamos muito de os ter, mas vamos, porque há realmente um campo novo que é a entrada dos privados aqui. Não foram necessários estes incentivos que virão com este quadro comunitário de apoio para algumas cidades portuguesas, como Braga, Guimarães, Aveiro,
através das universidades de Minho e da Universidade de Aveiro, apostarem em tecnologias de ponta, apostarem no saber e, através daí, em projetos empresariais que se desenvolveram à sombra das universidades. Ou seja, parece-me que este é o bom sentido que vai deste quadro comunitário de apoio. Acho que estamos numa fase a nível mundial, a nível global, onde claramente se tornou evidente que a competição vai ser muito mais pelo lado do saber, do conhecimento, do marketing, do design, do que propriamente através de projetos de mão de obra não qualificada, que aliás também estão a sair de Portugal, mas que nós internamente, ainda antes deste quadro comunitário de apoio, já tivemos a possibilidade de constatar que há quem aposte nessas áreas e que aposte com alguns resultados interessantes. Investiu demasiado nas infraestruturas rodoviárias em detrimento das infraestruturas ferroviárias e hoje nós estamos a sofrer isso porque temos uma enorme dependência da mobilidade rodoviária, seja pública, seja sobretudo privada, e temos uma rede ferroviária que não tem crescido muito e que, portanto, e que hoje é essencial. É essencial em termos da própria mobilidade, porque estamos muitas vezes em cidades, na área metropolitana de Lisboa e Porto, temos uma mobilidade imóvel, porque as pessoas estão horas e horas em filas, em bichas, à espera de entrar na cidade e à espera de se deslocarem para os seus empregos, que vamos ter que pagar caro agora com a assinatura e com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto e com a absoluta urgência que hoje tem a questão das alterações climáticas. A ferrovia foi um dos principais dossiês esquecidos durante os últimos 20 anos. Com o abandono do interior, muitas linhas acabaram por perder passageiros até ao total encerramento. Entretanto, os investimentos na linha do Norte e na linha Lisboa-Algarve não apagam o facto de o país não ter uma autoestrada ferroviária. Se pensar que uma rede de comboio de alta velocidade a funcionar na íntegra colocaria Porto e Lisboa separados por 1 hora e 15 minutos, uma deslocação Braga-Faro em pouco mais de 2 horas ou Lisboa-Évora em 45 minutos, percebe-se não só como o país poderia ficar mais curto, como o que está verdadeiramente em causa é o poder do automóvel e os investimentos que ele concentra a seu redor, de estradas e na fatura da sinistralidade. O novo quadro comunitário tem também integrado uma meta difícil de atingir, um crescimento de 70% das mercadorias transportadas em caminho de ferro. Terá chegado a hora de comboio? O passado recente não ajuda a esta mudança. Na verdade, a rede ferroviária portuguesa precisava ter levado um empurrão. E a minha ideia sempre foi, na altura, devíamos reestruturar toda a rede ferroviária, como se tinha feito com as estradas, para um comboio a 200 km por hora. Foi sempre a minha ideia, que era uma rede que eu julgo que seria uma rede moderna e a funcionar. E que teria resolvido, julgo eu, muitos problemas que hoje ainda temos nos transportes e que era necessário fazer. Foi talvez a questão que me deixou mais alguma frustração, não ter pegado nisso a sério. Não podia fazer tudo ao mesmo tempo, fez as emergências nos ferroviários, as emergências, que era, como digo, sobretudo os transportes suburbanos. Não se fez aquilo que era um lançamento estratégico para o futuro, que era mudar muito o modo ferroviário em Portugal de rodoviário, o modo de transporte em Portugal de rodoviário para ferroviário. Em relação ao betão, eu penso que fizemos uma requalificação bastante grande. Em ambiente ainda temos algumas coisas para acabar, mas tirando alguns exemplos menos interessantes, genericamente fizemos coisas sustentáveis, coisas úteis. Agora o que nos falta é tratar da questão dos recursos humanos, onde os problemas são mais críticos, onde é preciso muito mais sofisticação, onde é muito mais difícil avaliar e ver o que foi feito, mas onde, portanto, está muito mais na mão dos portugueses. Depois do betão, Portugal aponta baterias ao crescimento económico e ao emprego. Pretende-se aumentar o investimento público e criar condições para triplicar o investimento privado em investigação e desenvolvimento. Com isso, espera-se atingir uma taxa de crescimento anual do PIB de 2,4% e menos desemprego. É uma receita com menos betão, mais inovação e muitas exportações. Só possível, talvez, porque o betão que está feito, está feito. Talvez tenha chegado a hora de investir noutra massa cinzenta que não a do betão. É esta a prioridade do país. A revolução operada nas infraestruturas está feita, perdurará. E é curioso que o betão, tantas vezes apontado como uma má fama do país, pode tornar-se mesmo num sinal de que a Europa, afinal, está aqui tão perto.
minha